Boa noite, gente boa, bem-vindos ao Cogito, a série do conhecimento. Esta é a temporada 6 e hoje é o episódio 3. Convém lembrar que amanhã vamos começar com o nosso círculo de masterclasses. Vamos estar no Aquário Vasta Gama, onde podem participar ao vivo, com o professor Filipe Duarte Santos para falar sobre quais são os limites às alterações climáticas. Quero também lembrar que estão abertas as inscrições para a Academia 24 horas, é uma experiência divertida, em primeiro lugar, sobretudo para vocês desenvolverem as vossas capacidades criativas ao longo de todo um dia e de toda uma noite também. Mais informações sobre estes e outros temas podem ir ao nosso site cogito.pt e serão bem-vindos. Hoje é o dia do terceiro episódio e último em que nós dedicamos ao mar. E para falar sobre o mar temos connosco o José Rui Marcelino, um engenheiro que faz design, e isso pode dizer muito da sua personalidade. Nasceu no Porto, ninguém é perfeito, começou pela engenharia mecânica, depois foi para Milão tirar o mestrado em design de transportes, para depois se doutorar em design na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, onde é docente. É também empreendedor, fundou e gera a Alma Design, uma empresa que já recebeu dezenas de prémios nacionais e internacionais e tem uma intensa atividade associativa. Talvez se não esqueço de nenhum. Ele é cofundador das associações PEMAS, AED e Plataforma Ferroviária Portuguesa, é membro da direção do Parque Tecnológico de Óbidos, do Conselho Geral da Cotec e do Fórum Oceano, o que o faz estar hoje aqui connosco para falar sobre o mar. E depois nos intervalos acho que há entrevistas. Boa noite, Rui. Muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer. Ainda bem que nos ficou a ver a televisão, a ver o futebol. Muitas pessoas que falaram connosco ao anteverem esta conversa mostraram assim um bocadinho intrigadas com o título: se os oceanos são autoestradas, porquê é que não construímos estações de serviço? Isto é mesmo possível ou é só conversa de sonhador? Antes de mais, boa noite e boa noite aos dois e boa noite a todos os que nos estão a ouvir. É um prazer, obviamente, estar aqui e poder partilhar estas conversas convosco. Em resposta à pergunta e ao desafio, sim, eu acho que é possível, e dois, sim, é uma questão de sonhador também. Portanto, sim às duas. A ideia da estação de serviço, ou se calhar a analogia com a estação de serviço, tem alguma contaminação pelo facto de a minha atividade principal estar dedicada a projetos de produtos, serviços, mas principalmente na área da mobilidade. E ao contrário daquilo que acontece em alguns destes setores onde estou envolvido, ferroviário, aeronáutico, náutico, eu não gosto de pensar nestes setores como silos estanques. Para mim, todas estas coisas estão ligadas e todos os conceitos estão ligados. Daí a analogia entre o mar e as estradas, para mim, é perfeitamente normal, porque para mim tem tudo a ver com mobilidade. Também no âmbito desta minha atividade, uma das coisas que sempre defendo, aliás, há duas coisas. Uma é que qualquer coisa que se faça nestas áreas, a nível de projeto de novos produtos, serviços, tem a ver com parcerias, tem a ver com ecossistemas, e que a melhor maneira de ligar esses ecossistemas é através de projetos que mobilizem esses mesmos ecossistemas. Bom, quando falamos aqui na questão das autoestradas marítimas, isto é uma coisa que refletimos, inclusive aqui na Alma, há 5 ou 6 anos, em conversas que tivemos justamente com a Fórum Oceano, em que pensamos, e olhamos para o mapa, e olhamos para a nossa situação, olhamos para aquilo que é o tráfego marítimo na nossa costa e pensamos, caramba, nós temos à porta de Portugal, a algumas milhas da nossa costa, uma das principais autoestradas do Atlântico. Acho que a percentagem inclusive de transporte, quer vindo de Gibraltar para o norte da Europa, quer vindo do Brasil, vindo dos Estados Unidos para a Europa, passa-nos aqui à frente e na nossa zona económica exclusiva. É de facto um sítio absolutamente crucial para a navegação marítima. Por outro lado, estamos aqui no ponto mais ocidental da Europa, somos quem está mais perto, não é, do Brasil, não do Brasil, da América do Sul e da América do Norte. Sim. E, portanto, para quem vem também do Canal do Panamá, também somos quem está mais perto do continente europeu e, por consequência, em termos de terra, da Ásia. Bom, isso fez-nos pensar, se realmente temos tanta gente a passar aqui à nossa porta, porque é que não estamos a aproveitar essas autoestradas e não estamos a criar, entre aspas, áreas de serviço? Áreas de serviço liga aqui muito à questão da logística e dos transportes e do tipo de embarcações que temos a passar para cima e para baixo.
Liga também àquilo que são coisas emergentes neste momento, como são combustíveis alternativos, embarcações autónomas, e porque é que não somos nós, Portugal, o primeiro ponto de contacto com o território, se quiserem, deste lado do Atlântico? Porque é que não somos mais ponto de contacto com este lado do Atlântico? Podemos fazê-lo de duas maneiras. Uma é tentar fazer com que as embarcações cheguem até à nossa costa, outra é ir um bocadinho mais à frente e ir ter com essas mesmas embarcações. Ora, isto depois alarga-se, porque se estamos a pensar só nesta autoestrada que passa mesmo juntinho à nossa costa, se começarmos a pensar naquilo que é o alargamento da nossa zona económica exclusiva, aí vamos mesmo apanhar o grosso de todo o tráfego do Atlântico. E eu pergunto, para quem está a partir daqui de Portugal a monitorizar e a perceber o que é que se passa no meio do Atlântico, se o vamos fazer permanentemente a partir de terra, ou se não deveríamos ter, vá lá, um ponto emissário mais colocado a meio do Atlântico. E é aí que surge a ideia das estações de serviço, que não são mais do que ilhas artificiais, criadas pelo homem, em que grande parte do sistema da própria ilha pode inclusive estar submerso. Existem muitas situações dessas, existem muitas soluções em prática, e que possam servir simultaneamente de interposto, se quiserem, de interface para a parte logística e transportes, mas mais para a defesa e segurança, por exemplo, pode ser o ponto a partir do qual nós temos a saída, ou como base, seja de veículos de superfície, de profundidade ou aéreo, para monitorizar as nossas águas. Pode ser também um sítio para monitorizar aquilo que é o controle das águas, as pescas ilegais, os recursos marítimos, os derrames, o narcotráfico, o controle de fronteiras, se quiserem. Pode ser também o ponto de ancoragem para o setor das pescas e a aquacultura, para a geração de energia e para armazenamento de energia. Podem ser pontos de geração, mas também de armazenamento, através de, por exemplo, sistemas eólicos, marítimos, solares, whatever, biotecnologia, exploração científica e, inclusive, até o ecoturismo. Isto permite, de alguma forma, ou de uma forma, se quiserem, sustentada, permitiria monitorizar aquilo que se passa no nosso oceano. A tecnologia existe, existem bases, existem plataformas com essas características, mas nós, Portugal, poderíamos tirar um maior partido da nossa situação e criar nós próprios o modelo do que é que podem ser essas ilhas, envolvendo os stakeholders todos, porque se repararem, não há quase área da indústria que não possa estar envolvida nesta missão. Por isso é que eu acho que o desafio é tão motivador e podia ser um desígnio, diria eu, um novo desígnio para Portugal para a próxima década, para além de todos os outros que vemos na comunicação social. Muito bem, então afinal as ideias sempre servem para alguma coisa, não é só para sonhar, dá para aplicar. Rui, o Cogito foca-se muito sobre o futuro, mas não há futuro sem passado. Como é que avalia o estado da arte da nossa relação com o mar hoje em dia? Portugal já foi um país dos descobrimentos, já teve uma marinha mercante muito forte, depois essa marinha mercante foi um bocadinho desativada. Em que ponto é que estamos? Como é que podemos avaliar o hardware e o software do português sobre o mar? É uma pergunta muitíssimo interessante e que, mais uma vez, eu acho que não é uma pergunta exclusiva, a abordagem não é uma abordagem exclusiva do mar. E Rui, há bocadinho, microfone fechado, já tínhamos falado sobre esta questão do país de marinheiros. De facto, temos estado, eu acho que temos estado, não temos estado, agora não estamos, mas tivemos durante bastante tempo de costas voltadas para o mar, em muitos aspectos. E eu penso que há uma razão, entre outras, mas há uma razão que é comum não só a este setor do mar e ao setor, por exemplo, da construção naval, que me é bastante próximo, mas também a outros setores da indústria, que é, poderei estar errado, mas eu direi que nos últimos 3, 4 décadas nós achamos que tudo o que nós, Europa e Portugal também, achamos que tudo o que era hands-on, vá lá, indústria, todos os aspectos mais tangíveis da economia, eram coisas para a Ásia e para países de mão de obra económica. Bom, e o presente tem-nos dito que, de facto, não foi a melhor escolha e que, de facto, o risco que isso acarreta é gigante. E então, eu acho que, não me enganarei muito, mas corrijam-me, que
que só desde há uns anos esta parte falamos em reindustrialização da Europa, não é? Uhum. Vamos voltar a trazer outra vez aquilo que afastamos. Bom, e quando falamos na indústria, falamos também nas pescas e falamos em tudo isso que se deixou pelo caminho. Uma das coisas não quer dizer que nós tínhamos abandonado completamente essas áreas, mas, por exemplo, mesmo na parte naval, eu lembro de estar numa conferência alargada no Instituto Superior Técnico sobre o setor do mar, e o setor da construção e reparação naval estava numa categoria de outros, que eu não percebi, porque aqui, pelo menos aqui em casa, eu ponho em outros daquela pasta que eu nunca vou pegar, não é? É os diversos, não é? E havia outra coisa que também fazia imensa espécie, é que se chamava reparação e construção naval. Quando o valor acrescentado está muito mais na construção do que na reparação. Claro. E, portanto, só o inverter destas palavras, a comunicação é uma coisa tramada, mas só o inverter destas palavras põe o foco no sítio onde deveria estar, que era na construção e não na reparação. Bom, isto vai cair em quê? Desindustrialização de todos estes setores, quer das pescas, quer da parte da construção e reparação naval, durante bastante tempo. E com essa desindustrialização perdeu-se um bocadinho aquilo que eu acho que são os componentes que deveriam estar a povoar esta área, que são a parte da inovação. Não estamos a falar da indústria da ferrugem, mas a indústria mais avançada, que a 4.0, a mais digital, a de valor mais acrescentado, e da própria inovação, trazer inovação para este setor. Ora, como dizíamos há bocadinho, somos de facto um país de navegadores, mas talvez pelo peso dessa mesma história, quem ainda estava dentro deste setor mostrava, nos últimos 20 anos apreciei isso, mostrava muita reação à abertura a coisas diferentes, portanto, à inovação. Nomeadamente à entrada de outros setores e de tecnologias de outros setores para dentro do setor ligado à área do mar. Porquê? Porque são setores diferentes, sai fora da minha área de conforto, não quero. Eu acho que este foi o passado que tivemos e gosto sempre de utilizar uma máxima que vem do meu pai, como foi o meu pai que me ensinou, mas penso que não é dele definitivamente, que é mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E eu acredito muito nesta máxima. E uma das coisas que sinto é que na Alma Design, por exemplo, durante 20 anos, tentamos entrar neste setor da construção naval, do marítimo ao turístico, da aquacultura, nunca conseguimos. E nos últimos 5 anos, não direi misteriosamente, porque esta reindustrialização faz sentido, nos últimos 5 anos foi o setor que mais cresceu dentro da empresa. Isto não é completamente ocasional. Eu acho que tem a ver com, de repente, demos conta que precisávamos de investir mais neste setor, precisávamos virar mais para o mar, em todas as áreas que falei há bocadinho, desde a parte dos recursos, à parte do marítimo turístico, à parte da construção naval, e noto hoje, com alguma felicidade, que algumas portas a quem batido nos 20 anos para trás, de repente, estão muito mais abertas a coisas inovadoras, combustíveis alternativos, novas formas de construção, explorar o mar, colonizar o mar, como dizíamos há bocadinho com as ilhas. E isto vai desde a parte civil à parte turística, se quiserem, até à parte da própria marinha portuguesa, que eu não sabia, porque é relativamente recente, criou uma divisão de inovação para o mar. E, portanto, isto já é sintomático, não é? Portanto, são sinais a mais de que o mar despertou outra vez. Ou despertou, espero eu, de vez. E não só outra vez, porque se adormecer daqui um bocadinho, então estamos mal de novo. Mas sendo esse crescimento muito que mencionou agora, muito virado para o mar, isso significa que se, por exemplo, começarmos a traduzir isso por produtos e por algo que possa ser diferenciador, esse crescimento é uma coisa que vai explodir, ou digamos que é por saltos, agora demos um salto, se calhar não vamos dar outro. Certo. Eu não sou futurologista, aliás, todos gostávamos da bola de cristal, mas como dizia, também utilizei isso ainda num livro que publiquei há pouco, mas também como uma frase repetida, cuja origem também, até ao próprio Lincoln, ela é atribuída, mas eu acho que é mais utilizada na gestão e até na parte criativa, que é a melhor maneira de prever o futuro é
criá-lo ou desenhá-lo, no caso dos designers, não é? Exatamente. O Peter Drucker dizia inventá-lo, cada pessoa dizia de uma maneira diferente. E eu acho que não temos a certeza exatamente do que é que vai ser, nem com que cadência será, mas a melhor maneira de fazer com que ele aconteça é participar e fazer com que ele aconteça. E, portanto, eu acho que estou convencido que sim, porque os sinais estão à vista, os projetos que temos estado envolvidos estão à vista, e porque há uma conjuntura, como vos disse, não só a conjuntura nacional, mas a conjuntura europeia, esta de reindustrialização, a questão da gestão dos recursos marítimos, que será crítica nos próximos anos, coisas tão simples como a própria gestão da água, que se calhar, no nosso caso, vai ter que passar mais dos rios para o próprio mar, já o fazem os israelitas há muitos anos, e nós, ainda este verão, tivemos a questão dos rios que foram cortados em Espanha e por aí fora. Portanto, nós vamos mesmo ter que nos virar mais para o mar. E, portanto, os sinais estão aí. Se vai crescer de forma linear ou exponencial, eu acredito porque porque no fundo, a dizer. se nós tirarmos o turismo da equação, que tem um peso diferente, esta chamada economia do mar, economia azul, conforme lhe queremos chamar, conta para aí 5% para o nosso PIB, não é? Ou seja, para um país com esta vocação ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Tem muito para onde crescer. E é exatamente, foi bem dito, João, mas é exatamente isso que eu penso, que é, no nosso caso, por exemplo, no caso da Alma Design, a área do mar e a parte naval, neste caso, que é que nos diz mais interesse, mas depois muito associada também às energias alternativas, foi a área que cresceu mais, não significa que é a nossa área que se tornou a área mais forte, mas foi aquela que teve maior crescimento. Portanto, é onde nós sentimos que lá está, se calhar partindo de uma base que não era alta, mas onde sentimos maior evolução. Portanto, esses 5% que referiu há bocadinho têm mesmo muito por onde crescer. E vai crescer para sítios diferentes, ou seja, tradicionalmente a economia do mar está ligada à marinha mercante e às pescas. E às pescas, exatamente. Portanto, não é por aí o caminho, não é por aí, pois, claro. Ou também é por aí o caminho? Eu acho que esse inevitavelmente vai lá estar, porque nunca desapareceu completamente. Ficou moribundo, se me permitem a palavra, Sim, mas não desapareceu. Portanto, não desaparecendo, eu espero que ainda ele exista, porque ele será útil para aquilo que vem a seguir. Mas há coisas como, por exemplo, falávamos há bocadinho da questão da água, mas quem diz água e recursos marítimos diz biotecnologia, diz aquacultura, diz exploração de energia a partir do mar, que era uma coisa que também nunca se fez. Diz defesa e segurança de uma maneira como nunca foi feita antes. O tráfego que temos atualmente no mar é completamente diferente do que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás e, portanto, tem que ser feito de uma forma muito mais intensa. E depois, há uma coisa que eu penso que é do conhecimento de todos, não é? Mas esta questão da monitorização dos ecossistemas e da criação de ecossistemas marítimos mais ricos e que estão cada vez mais pobres e que têm que se tornar cada vez mais ricos, implica, quer a nível de estudos, quer a nível da exploração científica, um acompanhamento muito mais próximo. E esse acompanhamento não pode ser feito, então, com a nossa zona económica exclusiva, com viagens da costa ao meio do oceano à costa. Certo. Acho impossível. Acho completamente impossível. Portanto, e mais, no passado, isto era feito essencialmente com veículos de superfície, certo? Hoje temos, a nível de veículos de profundidade, a nível de veículos aéreos, temos uma panóplia de outras soluções que, mais uma vez, os senhores mais, os velhos do Restelo, aqui aplica-se mesmo, desta área, vão ter que se abrir a outras tecnologias, como a indústria aeroespacial, a indústria espacial, para a monitorização do mar, é completamente crítica. A utilização de drones aéreos, drones de profundidade, é completamente crítica. E isto não tem absolutamente nada a ver com o que era os veículos e com o que era a monitorização tradicional do mar. É todo um novo campeonato. E que eu acho que nós, Portugal, podemos dar um ótimo exemplo de como fazê-lo de forma económica e ambientalmente sustentável. Esse é que é o grande desafio. Mas isso pede uma visão, uma abordagem, um know-how completamente diferente. Pede muita ciência, pede muita inovação e pede um conhecimento quase transversal, diríamos, entre vários setores que se intersetam para criar algo novo. Temos essas bases? Ou falta aqui um grande centro de conhecimento para ambicionarmos a altos voos? Sim e não. Sim, temos essas bases, elas poderão não estar a convergir neste momento todas para aquilo que nos interessa. E
isto é uma crença minha, não é nada que esteja nos livros, mas para mim convergência para estas áreas consegue-se através de projetos concretos. Claro. E, obviamente, bom, temos imensos exemplos disso, é preciso preparar as pessoas para os projetos que se seguem. Portanto, já existe massa crítica vinda de outras áreas para poder fazer isto neste setor do mar e da economia azul, e existem, aliás, eu conheço muitos parceiros que estão a trabalhar na economia azul, que vêm da área espacial, da aeronáutica e de outras áreas, do automóvel e tudo o resto. Mas, mais do que isso, nós precisamos preparar também as próximas gerações para trabalhar nessas áreas. Nesse sentido, um centro de saber ou desenvolver um bocadinho mais, porque acho que não se deve deitar fora o que existe, aquilo que existe tem que se aproveitar, Claro. mas um centro de saber mais evoluído, mais virado para esta nova economia do mar, faz todo o sentido. Eu estou-me a lembrar, porque falei ontem ou anteontem, ontem até, numa reunião aqui com pessoas desta área, estávamos a falar sobre a criação da Embraer no Brasil, mutatis mutandi, e mais uma vez, desculpem-me os senhores do mar, mas os exemplos têm que ser, a inovação acontece se formos buscar os bons exemplos a outras áreas e não só à nossa. Exatamente. Se estivermos sempre na nossa área, vamos fazer sempre as mesmas coisas, mas a Embraer foi criada no Brasil, antes de ser criada, foi criado um centro de estudo e desenvolvimento e de competências, que depois se transformou no ITA. E depois, a partir daí, nasceu a Embraer, que é hoje o terceiro maior construtor de aviões do mundo. Portanto, as duas coisas têm que estar sempre ligadas. Agora, o que é que depois criou a cola para que a Embraer também crescesse? Não foi só o ITA, o Centro de Conhecimento. Foi também criar produtos concretos, como, por exemplo, no caso deles, o Bandeirante, que serviu de convergência entre aqueles saberes dispersos, e essa convergência faz com que as coisas aconteçam. Inovação é isto, é trazer coisas inesperadas para o mesmo lugar. E também saber aproveitar oportunidades, não é? Porque nós, já há pouco falou na indústria 4.0, falou na reindustrialização da Europa, portanto, isso são obviamente a questão da sustentabilidade e da transição energética, da transição da mobilidade, portanto, estamos numa era em que há aqui uma série de paradigmas de transformação profunda que tem que acontecer por vários fatores. Mas, por exemplo, Portugal não tem uma tradição de saber aproveitar muito essas... Por exemplo, eu olho para a questão da mobilidade elétrica e vejo que há 26 fábricas previstas, agora isto não tem nada a ver com o mar, 26 fábricas previstas de baterias e de componentes elétricos pela Europa toda e nenhuma em Portugal. Ou vejo empresas de chips como a Intel a reforçarem a aposta industrial, a fazerem investimentos nos Estados Unidos e na Europa em volumes brutais e nenhum em Portugal. Ou seja, nós saberemos, o mar podia ser claramente uma área em que nós conseguíssemos ser reis e senhores e dizer, atraímos aí esse capital. Mas parece-nos que as coisas mesmo assim, quando há oportunidade, nos escapam um bocadinho. Falta aqui qualquer coisa. O que é que será essa qualquer coisa? É uma questão super interessante, mas eu tenho muito a base, vá lá, da fé que tenho também para este setor, trago-a também da experiência que tive no setor aeronáutico, porque no setor aeronáutico não foi o setor pai daquilo que é a atividade que faço na Alma Design, começamos por rodoviário. Há 15 anos atrás nós fazíamos zero a nível aeronáutico. E Portugal não tem, aí é que não tinha mesmo tradição nenhuma. O que é que mudou? O que é que mudou para que neste momento vocês tenham a fábrica da Airbus Atlantic lá em cima, em Santo Tirso, abriu há um mês, a Aernova, que era a Embraer, que abriu no Sul, o que é que mudou? A OGMA, que obviamente tem vindo a crescer exponencialmente, o que é que mudou? Mudou que se criou uma cadeia de fornecimento credível entre pessoas que estavam em áreas que não eram da aeronáutica, mas que passaram para essa área, lá está, inovaram, passando de outras áreas para a área da aeronáutica, e de repente criaram, a nível daquilo que são os próprios stakeholders internacionais, que começaram a acreditar e a ganhar confiança no ecossistema que existia cá em Portugal. Aqui no setor da economia azul, nomeadamente a Fórum Oceano tem grande responsabilidade e vai ter grande responsabilidade nisso, nós temos que construir também este ecossistema, ou seja, termos bem montadas não só estruturas de ensino, empresas fornecedoras e tudo o resto. E isto não se vai fazer construindo do zero. Para mim faz indo buscar aquilo que já fazemos bem, trazer estas pessoas, vá lá, pô-las em conjunto, a chocar umas com as outras, como eu gosto de brincar, e começando a mostrar para fora aquilo que podemos fazer cá dentro. E eu acho que com o know-how que ainda temos, porque não o perdemos,
e temos ainda tantos estaleiros ainda em operação em Portugal e temos ainda tantas empresas emergentes na área de energia e tudo o resto, com esta contaminação de outros setores e criando redes de colaboração, nós começamos a ganhar massa crítica e então os outros países começam a olhar para nós com outros olhos e começam a pensar, ok, vou investir também em Portugal. Portanto, é uma questão de ganhar também notoriedade numa área que com base, obviamente, nessa criação dessa rede de ecossistema à volta. Perfeitamente. Eu sou um bocadinho fanático da questão dos ecossistemas, porque no final eu acredito que estas coisas acontecem com pessoas, com o know-how dessas pessoas e como essas pessoas se cruzam saberes entre elas. Porque eu acho que nós continuamos a ter, digamos, mesmo quando temos sucesso, entramos pouco onde o valor está, ou seja, ainda que continuamos a apontar para um valor muito baixo. Por exemplo, mais uma vez a mobilidade na mudança, tornámos-nos nos últimos 2 anos o maior produtor de bicicletas da Europa. Ultrapassámos a Itália. Mas o que fazemos mais de 3 milhões de bicicletas por ano, que é obra. E temos tecnologia, inovação, uma série de coisas. Mas não temos uma única marca de bicicletas que nos permita cobrar 5 ou 6 mil euros por uma bicicleta, em vez dos 500 ou 1000 em que vendemos os 90% da produção a outras marcas que depois ganham muito mais. Ou seja, como é que podemos fazer com que no mar não caiamos também, não continuemos a cair no mesmo modelo, não é? No mesmo modelo do baixo valor, não é? João, mesmo no sucesso, e este das bicicletas é um caso de sucesso. Portanto... Exatamente, eu não posso estar mais de acordo. Aliás, há bocadinho quando falei na questão da construção e reparação naval, não é? Que era reparação e construção, e devia passar a ser construção e reparação, era aí que queria chegar, que é, nós temos que estar, obviamente, quanto mais a montante possível a cadeia de valor, melhor, e quanto mais integrarmos, melhor. A integração de subsistemas acontece só se houver cooperação. Claro. E, portanto, aquelas empresas existem cá que dizem não, eu faço aqui tudo sozinho, nós somos completamente autónomos e do mar percebemos nós. Estão condenadas, não é? Porque nós é que somos os senhores do mar e nós é que sabemos montar isto e montamos isto sozinho. Para mim estão condenadas. Claro. Ou estão condenadas ao preço baixo e gerir questões e depois a ser completamente ultrapassadas por outros mercados. Já eram assim os descobrimentos. Nós íamos buscar a pimenta à Índia e depois os genoveses e os holandeses vinham a Lisboa e vendiam a pimenta depois pela Europa toda. Eles ganhavam o dinheiro a sério. Exatamente. Mas, Rui, estamos a chegar ao fim mais ou menos do nosso tempo. Uma pergunta cromática. A economia azul vai ter também a energia verde. A energia vai ser o grande driver de mudança da nossa relação com o mar. Há bocado o João estava a falar nisso, sobre a questão da conjuntura. Para que estas coisas aconteçam, nunca é só por um fator. É sempre um conjunto deles. Eu acho que a energia é um grande driver também, porque é onde está também a parte económica mais forte. A económica, atualmente económica e política, e portanto é um motivo adicional. E depois reparem, tudo o que são áreas novas, como é o caso das energias alternativas, são oportunidades para newcomers, para entidades e países que não estavam, poderem passar a estar. Se for sempre fazer o mesmo, quem vai ganhar é quem tem escala e quem tem... Exatamente, quem está estabelecido. Quem está estabelecido. Nós estamos num momento espetacular, que há tanta coisa nova a acontecer, que é esta altura em que é a altura certa para entrarmos. E aquela questão em concreto de irmos buscar 2 ou 3 projetos âncora, para mim é completamente determinante. A ilha que falamos no princípio, para mim... É uma alavancagem, no fundo. Pode mesmo ser uma alavancagem disto tudo. É um instrumental, mas é uma alavancagem instrumental. E a mim parece-me que é esse... dá um rumo, não é? Dá um rumo e dá uma cola às coisas. João e Rui, na minha área, mas não sei na vossa, mas na minha área, nós precisamos de criar uma visão para saber para onde é que vamos. Sempre. E persistir nela, porque também temos o problema, muitas vezes, de derivar demasiado, não é? Isso. E quando temos uma visão, é muito mais fácil todos percebermos para onde é que estamos a remar, neste caso, literalmente. Claro.
claro. Temos aqui Rui, uma questão aqui nas redes sociais, para meter aqui um mete bocadinho. essa questão Sim, e é a sim. última, João. Certo, Tira. do Luís Diniz, temos, em que ele pergunta se ele faz um comentário e dizer que lhe dá a ideia que no PRR não tem a relevância suficiente este ecossistema. Falhou alguma coisa ou não? Portanto, eu transformo isto numa pergunta. É mesmo verdade o que ele está a dizer? Não tem? Devia ter mais? Qual é a sua opinião em relação a isto? Bom, eu conheço algumas coisas, conheço bastantes coisas do PRR e diria que até há 1 ou 2 projetos muito interessantes. Há um que não que não nos é estranho, que é a questão do navio multiusos para a Marinha, que também passa por aí. E há outros projetos interessantes na área do mar. O PRR não esgota, as coisas não se esgotam no PRR. Há outros projetos a decorrer, haverá mais, entre aspas, PRRs. Há o PT 2030 e o Programa Europeu de Investigação e Desenvolvimento para a próxima década, que, mais uma vez, junto com tudo o que falamos atrás, é uma oportunidade única, vai arrancar agora, e à altura certa de estarmos a pensar nisso em conjunto. Mas, por favor, não se meta cada um dentro do seu barco e a dizer nós é que sabemos disto, isto vai ser feito como habitualmente sabemos, porque assim não vamos lá. Aparecem alguns problemas pelo caminho. Rui, para fechar aqui a nossa conversa, sei que tem um livro para aconselhar aos nossos web espectadores. Tenho um livro, aliás, vocês Como é que eu sabia isto? princípio, e eu vou fazer muito rapidamente. Primeiro, vou-vos contar uma coisa, porque foi um orgulho para nós, esta semana, publicarmos este livrinho, que se chama Alma Design 25, e que basicamente são 25 anos não são 25 anos, são os últimos 5 anos de trabalhos de Alma Design. Fazemos isto cada 5 anos, editamos este livro. Não fizemos nos primeiros 5 porque não tínhamos dinheiro para editar. Tem um outro livro, que é um livro de cabeceira, que vocês pediram. Não é mais nem menos do que outros livros, mas só para vos dizer que estou visivelmente apaixonado, porque o livro, não sei se conseguem ver, é a biografia do George Lucas. Para além de ser um grande fã do Star Wars, porque o Star Wars criava visões do futuro, também. Mas, acima de tudo, este senhor tem uma particularidade, é que este senhor está por trás de coisas como a Pixar, está por trás de coisas como a criação da imagem digital e de tudo isto. E, portanto, assistir a como é que tudo isto se criou, e ele, neste momento, é um senhor dono de milhares de milhões de euros, portanto não interessa aqui a parte de quão rico eu posso ficar, mas é essencialmente um sonhador, que foi aquilo que o Rui no princípio tinha falado. É um sonhador, mas que persegue os sonhos até ao fim, e depois fez coisas maravilhosas que, para além de contribuírem de alguma forma para nos alimentar, para alimentar a nossa imaginação, deixaram-nos profundamente felizes quando saímos da sala de cinema. Isso também é bom. Já agora, só a talho, foi-se aqui uma frase que me guia bastante em algumas coisas do Nelson Mandela, que é visão sem ação não passa de um sonho, a ação sem visão não passa de improviso. Ou seja, estamos aqui a falar do sonho, mas é essa capacidade de o transformar. Vou anotar essa. Vou anotar essa. Eu acho que esse é o nosso moto e se quiserem, é aquilo que me faz correr na vida, mais do que tudo, é conseguir, em conjunto com gente com quem gosto de trabalhar, criar uma visão e depois todo o caminho até lá chegar. Eu podia viver só disto e acho que basicamente tenho conseguido. Muito bem. Há quem seja de contas certas, nós aqui no Costos somos de tempos certos, portanto combinámos meia hora, aqui mais temos a inflação aqui 3 minutos, é meia hora. Rui, muito obrigado pelo tempo e pelo conhecimento, bom jantar. Obrigado. E para si que nos está a acompanhar, também muito obrigado por nos ter acompanhado. Recordo que amanhã vamos ter uma masterclass com o professor Filipe Duarte Santos sobre alterações climáticas. Se quiserem podem ir ao Aquário Basta para assistir ao vivo. Para a semana, aqui à quarta-feira às 21h30, vamos ter o Carlos Penha Gonçalves, que foi aquele senhor que foi substituir o comandante Gouveia e Melo à frente da Task Force da Covid, para falar precisamente como é que vai evoluir a Covid-19. Sim, a Covid-19 ainda não desapareceu, importa saber o que é que vai acontecer. Muito obrigado a todos, façam o favor de serem felizes. Boa noite. Boa noite.